A Tribo Social está há 20 anos no mercado, trabalhando com fabricação de roupas femininas e masculinas, material esportivo, uniformes e camisas para eventos. Venha nos visitar! Estamos de volta e vamos direto para a entrevista que a nossa colega Isabela Cristina fez com a psiquiatra Sandra Peu. Confira. Cresce cada vez mais o número de jovens e adolescentes que foram vítimas de bullying. Por conta disso, se tornaram pessoas depressivas. Em alguns casos, muitos desses adolescentes atentam contra a própria vida no tocante a tentarem resolver esse problema. No programa de hoje vamos conversar com Sandra Peu, que é psiquiatra e diretora da Associação de Psiquiatria da Bahia. É um prazer falar com a senhora. Você explica pra gente 13 motivos por quê. Qual a relação que o seriado tem com o Cine Psiquiatria que é realizado hoje aqui no Montes Claros Shopping Center? Bom dia, o Cine Psiquiatria faz essa aproximação da população com a saúde mental, com a proximidade do tema da psiquiatria, né, diminui os estigmas a respeito da doença mental e da possibilidade de conversar com o médico psiquiatra. Essa aproximação com a comunidade é muito importante quando a gente traz um tema de relevância, um tema polêmico, sempre tem mais atenção e as pessoas costumam aparecer e a gente faz uma discussão aberta, uma discussão clara a respeito de um tema que é relevante. O bullying é uma das raízes que acarreta a depressão. De que forma pode ser trabalhada a conscientização? A depressão é uma doença multifatorial e ela pode ser desencadeada por fatores externos como o bullying. São estressores intensos que o indivíduo, com uma predisposição, não tolera e passa a apresentar os sintomas próprios da depressão. Quais são os sintomas da depressão? Ela tem cura e de que forma pode ser trabalhado para um tratamento eficaz? A depressão geralmente aparece com tristeza, mas às vezes essa tristeza tem que atrapalhar um pouquinho mais a atividade da vida diária. A falta de projetos de vida para o futuro, o sentimento de dor no corpo às vezes, né? Sentimento de angústia, de falta de energia, deixar de fazer as atividades que antes fazia e tinha prazer. Sim, a depressão pode ser muito bem tratada. Dizer que está curado, às vezes não é alguma coisa que a gente pode dizer. Existem situações em que há cura, sim, e existem outras circunstâncias em que a pessoa tem capacidade de ter uma vida normal, continuamente estável, por conta do bom tratamento. O tratamento é, em geral, medicamentoso com apoio psicoterapêutico. O suicídio tem crescido entre jovens e adolescentes. Como combater esse mal súbito? O suicídio passou agora a poder ser um tema falado. Antes a gente tinha o suicídio como um tabu, não se podia falar, a imprensa não tratava do tema, então a gente sabe que é mais divulgado o assunto. Não necessariamente a gente teve um número maior e a gente sabe que antigamente os números eram camuflados, muita gente morria por suicídio e não entrava nas estatísticas. A gente precisa pensar agora como a gente vai lidar com essa relevância do suicídio e poder preveni-lo, né? Falar a respeito já é uma tática de prevenção. A gente precisa se aproximar mais das pessoas, poder lidar com elas de uma forma ao ponto de poder escutá-las de fato, né? E encaminhar para o tratamento correto. Doutora, eu queria que a senhora deixasse um alerta aos pais, aos familiares, no tocante à mudança de comportamento para evitar, né, uma tentativa de suicídio na adolescência e na infância também. Os adolescentes têm acometido suicídio com uma relevância significativa. E é importante que os pais observem mudanças de comportamento, mudanças de humor. Os educadores também devem fazer essa observação, ter um cuidado especial com pessoas, com os jovens que mudam abruptamente do jeito que agia, queda de notas, queda de interesses, a busca de informações na internet, em séries como essa, por exemplo, né? Por que um adolescente está procurando essa informação, né? Jogos de automutilação. Então, esses assuntos, os adultos têm que estar cientes e buscar essa proximidade para poder debater, né? Se observar que existe sim uma alteração do comportamento do jovem, precisa levar para o tratamento especializado, sem preconceito, saber que vai melhorar com o remédio sim, que o remédio não vai alterar a capacidade do paciente pensar, de raciocinar, ele vai melhorar a qualidade da que a pessoa
ter a melhor capacidade da vida dela. Tá certo, doutora, muito obrigada pelas informações. E dando continuidade à entrevista da nossa colega Isabela Cristina, ela também entrevistou o Dr. Antônio, que foi eleito presidente da Associação Sul-Americana de Psiquiatrias. Confira. Vamos conversar com o psiquiatra Dr. Antônio Geraldo, presidente eleito da Associação de Psiquiatria da América Latina. Doutor, é um prazer falar com o senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre qual trabalho vai ser realizado pelos psiquiatras no Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma campanha onde nós enfocamos tudo sobre a prevenção do suicídio. Essa campanha, na verdade, ela é para comemorar, vamos dizer assim, no mês de setembro, tudo relativo à prevenção do suicídio no Brasil. Por que nós fazemos isso? Nós temos no Brasil um suicídio a cada 45 minutos, 33 suicídios por dia, 12 mil suicídios por ano. Isso é um absurdo, é gravíssimo. E, na verdade, esses são números que são registrados. Nós sabemos que é o dobro ou mais do que isso a realidade. Então, por que a gente, entre aspas, comemora o Setembro Amarelo falando desse tema? É para alertar a população. A gente precisa deixar claro para a população que esse é um tema gravíssimo e que não existe campanhas para a gente prevenir o suicídio. Só que a ABP, ela não apenas comemora em setembro. O mês de setembro é o que a gente dá os gritos, os berros, onde chama a atenção de todo mundo. Mas a gente passa todo ano falando sobre isso, para chegar em setembro apenas soltar os fogos de artifício para falar assim: olhem para nós psiquiatras, nós estamos dizendo que é um absurdo as pessoas continuarem morrendo por algo que é prevenível. Nós sabemos que praticamente 100% de quem suicida tem um transtorno mental. E se praticamente 100% de quem suicida tem um transtorno mental, por que nós vamos tratar essas pessoas? Por que não trazer isso para a pauta do dia a dia, para que essas pessoas tenham acesso ao tratamento? Então, isso é importante. Há tratamento. Então, você que está nos assistindo, se teve um dia ou tem a ideia de suicidar, procura um psiquiatra. 100% daqueles que procuram um psiquiatra e faz o tratamento, previne. Aí se previne por quê? Porque são doenças tratáveis. E tem que acabar com o preconceito. É preciso tratar as doenças mentais para que as pessoas não suicidam. É isso que nós estamos fazendo. É por isso que nós estamos lutando, bradando, falando para que todos possam ouvir. Então, se você pensa em suicídio, se alguém que você conhece pensa em suicídio, vamos falar sobre isso. Leva para o psiquiatra, vamos cuidar. O psiquiatra é simplesmente um médico que trata das pessoas que têm doenças mentais. Só isso, nada demais. Então, nos procure, vem para cá que nós vamos ajudar vocês a acabar com esse tipo de pensamento. Doutor, tem algum trabalho que pode ser desenvolvido até pelos pais no tocante aos jovens, aos filhos que atentam contra a própria vida? Isso pode ser observado pelos pais antes que isso aconteça? Antes de acontecer, o que é importante é que fiquemos atentos aos sinais de mudança de comportamento. Então, assim, uma pessoa que está ali, vida normal, comportando normal, relacionando normal, e de repente retrai, muda o comportamento, ou tem alguns discursos do tipo assim: ah, perdi a graça pela vida, ah, eu queria dormir para sempre, ah, não vejo mais motivo para viver, ah, a vida está muito sem graça. São palavras negativas, frases negativas que as pessoas começam a expressar, falando de morte, falando de suicídio. Imediatamente tem que levar o psiquiatra. Não pode brincar com isso. Se você brinca com isso, você corre o risco de não dar o tempo para falar ou fazer alguma coisa daqui a meia hora, daqui a uma hora. A hora é no momento que a questão é colocada. Então, colocou, resolva. Não deixe para depois. Doutor, é preciso também tirar aquela visão deturbada, na verdade, com relação ao médico psiquiatra. Tem muitas pessoas que não procuram porque acham, na verdade, que o médico psiquiatra só trata de pessoas que estão loucas, insanas, não é verdade? Olha, o psiquiatra é um médico como outro qualquer. O oftalmologista trata do olho.
Ok, normal. O otorrinolaringologista trata do ouvido, né, do nariz, da garganta. Ok, o psiquiatra trata das mudanças de comportamento. Só isso. Eu tenho certeza que a maioria da população sabe tudo sobre o psiquiatra, porque nós somos pessoas que lemos, que estudamos, que somos cultas, e quem não tem preconceito são pessoas incultas. Pessoas que acham que a doença mental não exista, são pessoas incultas, que não têm nenhum conhecimento, que não sabem nada sobre isso, preconceituosas. As pessoas que leem o mínimo sabe que isso é um absurdo, uma besteira. Por isso o seu trabalho é muito importante, o que você está fazendo é muito importante. Por quê? Porque você é uma pessoa culta, você é uma pessoa que conhece sobre as questões da vida. É isso. O que é que nós temos que fazer? Um trabalho de levar essas pessoas que ainda não se aculturaram o conhecimento. E essa é a nossa obrigação. Mostrar que o psiquiatra é um médico, como outro qualquer, que trata as doenças como outra qualquer. A depressão, a ansiedade, o pânico é uma doença como outra qualquer, como é diabetes, como é pneumonia, como é qualquer doença. Não tem diferença nenhuma. Quem pensa diferente disso são pessoas não aculturadas ainda, né? Mas que vão passar a ter esse conhecimento, porque nós estamos aqui para isso, para ajudar essas pessoas a se aculturarem e conhecer melhor sobre as doenças mentais, sobre as doenças como um todo. Doutor, muito obrigada, foi um prazer enorme falar com o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é um prazer estar aqui no norte de Minas, eu que sou de Grão-Mogol, né? Estudei aqui na Unimontes, para mim é um prazer poder ajudar a população, trazer as informações. Muito obrigado mesmo. A gente volta no próximo programa. Até lá. Vera Lopo entrevistou a esteticista Tatiane Costa. Olá, hoje eu estou aqui com a esteticista Tati Costa.